As crises são temidas por muitos, aproveitadas por poucos, mas certamente sentidas por todos. E o desenrolar de uma crise muitas vezes é como a queda de uma sequência de dominós. Tudo parte de um estouro inicial. E muitas vezes esse estouro é o estouro de uma bolha. Você já ouviu falar sobre a tulipomania? Por volta do século XVI, essa foi a primeira bolha especulativa já documentada. Ela aconteceu quando os primeiros bulbos de tulipas chegaram aos Países Baixos da Europa. Muita gente queria ter tulipas em casa porque, afinal de contas, era uma flor muito bonita. E com o aumento da procura, os preços começaram a subir. Muita gente viu nisso uma oportunidade de negócio. Alguns comerciantes chegaram até a vender propriedades para investir em bulbos de tulipas. E em 1630 foi iniciado um mercado de papéis em que eram negociados os bulbos de tulipas antes mesmo da colheita. Esses títulos eram uma espécie de reserva de valor da época e por muito tempo foram negociados. Porém, quando começaram a surgir os primeiros resgates, quando esses títulos perderam um pouco da confiança que era depositada neles, muitos dos negociadores perceberam que na verdade eles estavam falidos. O investimento tinha virado pó. Esse é o exemplo de uma bolha especulativa que desencadeou toda uma crise, mas não é o único. Vamos para um exemplo um pouco mais atual. Depois de um longo período de otimismo, eis que surge uma das maiores crises de todos os tempos. E eu falo da crise dos Estados Unidos de 2008, em que essa bolha no mercado imobiliário irrigou o mercado financeiro de títulos de crédito de lastro duvidoso. Isso acabou trazendo algumas consequências terríveis. Vimos instituições financeiras respeitadas entrando em colapso, o pedido de falência de um importante banco norte-americano e muitas, mas muitas pessoas vendo seus investimentos perdendo valor. Sempre que nós temos uma bolha especulativa, é porque uma determinada tendência de consumo, de preço ou até mesmo de investimento perdeu a conexão com a lógica, com o real valor. E com isso, a gente observa que muitas vezes certas convicções sobre conforto, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sendo formados em cima de alguns pilares que a gente pode dizer como movediços. Sempre que alguém te falar para você investir em um imóvel, simplesmente porque o mercado imobiliário vem subindo nos últimos 30 anos, ou mesmo para você comprar aquela ação daquela pequena empresa que subiu 400% no último ano, desconfie. Eu falo isso porque é nesse tipo de situação que nós podemos ficar cegos e a ganância fazer com que nós coloquemos verdadeiras bolhas, literalmente, em nossos bolsos. E com isso, por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo para você não investir em imóveis ou mesmo no mercado de ações, porque cada caso é um caso, não seria coerente, não seria prudente generalizar situações. No entanto, o grande problema que precisa ser combatido é o de investir por investir. Investir pelo senso comum, sem a devida fundamentação, sem o devido controle de qualidade. Afinal, o que tem de bom naquele investimento para valer a pena você colocar o seu dinheiro nele? E é nesse contexto que começam a ganhar destaque os investidores traders de alto gabarito. Pessoas com métodos precisos, táticas bem calculadas e um controle total de todos os riscos e variáveis envolvidos. Essas pessoas vão ter condições de surfar a próxima onda e com certeza vão conseguir visualizar ela quando ela estiver chegando. Uma lição que uma crise nos dá é que ela simplesmente não perdoa quem fica parado. E se de alguma forma essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, chamado de O Guia Definitivo do Investimento em Bolsa. Lá você vai aprender como realizar um investimento de qualidade no mercado de ações e também como ter controle de cada etapa de um processo de seleção de oportunidades. É só clicar aqui do lado e baixar. Muito obrigado!